Eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui, onde eu já falo um pouco sobre o webinar, Paulo, e já me apresento também, se possível, porque daí já tem todo um script aqui para a gente poder seguir, tá bom? Já liberei para vocês, Celso, fica à vontade. Maravilha, show de bola. Vamos ver se vocês estão vendo minha tela. Estão vendo minha tela? Sim. Maravilha, então. Vamos lá. Hoje a gente tem um webinar falando sobre esse tal cookie e mundo cookieless. Toda essa questão que hoje em dia a gente vive de tanta dificuldade por conta do fim dos cookies de terceiros e como usar as ferramentas para realmente trazer resultados que até então a gente tinha ali no Google Ads, no Meta Ads. Ou seja, né, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de técnicas para escalar o retorno sobre investimento nesse mundo novo sem cookie, onde Meta e Google Ads precisam nos ajudar a continuar vencer todas as limitações dadas com essa questão de privacidade de dados e preocupações com restrições relacionadas à privacidade e proteção de dados pessoais. Deixa eu entender um pouquinho aqui, quem de vocês é gestor de tráfego, trabalha com Google Ads, Meta Ads? Levanta a mão aí, raise your hands. Olha lá. Galera aqui, Customer, Tamires, mais 3 pessoas. Ó quanta gente. Mídia programática, certo? Vocês são mídia programática, então vocês sabem exatamente os pormenores dessa questão toda de bloqueios de cookies de terceiro. Gente, então, para quem levantou a mão, sabe que o que está pegando hoje realmente não está fácil. Até então a gente tinha bons resultados, era mais fácil de ter bons resultados com Google Ads e Meta Ads, e agora a gente tem um certo desafio a mais. Quem está passando por desafio, levanta a mão aí, só para a gente poder interagir um pouco. Vai. Olha lá, galera toda. Pois é, exatamente, tem a ver com toda essa questão de fim dos cookies de terceiros. Agora que a gente falou um pouquinho sobre o tema, que é o mais importante, eu vou me apresentar para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu me denomino da seguinte forma: transformo gestores e analistas de tráfego de iludidos com o jeito de fazer tráfego, que até ontem funcionava, em multiplicadores de ROI, através do método que eu tenho aqui desvendado, que garante boas noites de sono, paz mental, poder dormir tranquilo, sabendo que vai ter bons resultados ali para o cliente e contratos lucrativos. Celso, para de falar blá, blá, blá e se apresenta de verdade. É o seguinte, eu trabalho com mídia de performance e growth marketing, sou pós-graduado pela SPM em BI, Inteligência de Negócios, e já dei aulas em instituições como o IEBS, que é uma faculdade da Espanha, uma pós-graduação da Espanha. Dou aulas pela Mirago, Clube Share, e direto eu sou convidado por influenciadores como o Rei do Tráfego, do Lucas Renault, Mundo do E-Commerce, para também dar cursos por ali, tá? Hoje em dia eu tenho um canal que está chegando a 10 mil inscritos no YouTube, e sempre trazendo exatamente essa visão de análise de dados e traqueamento. Eu tenho uma própria consultoria de dados, a qual recebe o meu nome propositalmente, porque eu sou white label, eu atendo pelas agências, clientes de agências, e me denomino como a agência propriamente dita. E aí eu atendo clientes como Wall EdTech, Max Titanium, Probiótica, Steel Deluxe, que é a empresa do grupo Magazine Luiza, e há 2 semanas atrás também recebi a notícia boa aí que o pessoal da Métricas Boss me colocou ali dentre os top profissionais de Métricas e Analytics de 2024, num e-book, falando exatamente sobre os principais perfis a seguir. E, enfim, trabalho com toda essa frente de engenharia de dados, análise de dados, e é sobre isso que eu vou trazer o conteúdo aqui para vocês hoje, tá?
Vamos lá. Primeiro de tudo, é fato que vocês precisam abrir a mente para que Google Ads, Meta Ads, que até então falavam a verdade para a gente, era muito mais simples da gente entender os dados, por conta de toda a questão de cookieless, ou seja, né, do bloqueio de cookies de terceiro, que a gente vai entender o que é de fato, estão mentindo para você. Essas ferramentas, cada vez mais, para que elas contem a verdade, é preciso trazer uma nova configuração para que realmente você consiga tomar a decisão de onde investir ou retirar o seu dinheiro. Ou o dinheiro do seu cliente, né? Tomar essa decisão de em qual canal ou campanha investir se tornou muito mais complexo do que era antes, do que era 2 anos atrás. O pior nem é isso. O pior é, muitas vezes, você olhar essas ferramentas e tirar dinheiro de uma campanha porque o retorno sobre o investimento que está mostrando ali está abaixo da meta, quando, na verdade, ele estava muito acima da meta. Ou seja, né, as ferramentas, se a gente olhar direto por ali, a gente pode ter um grande problema quando a gente está querendo trazer no digital resultados efetivos para o cliente. E desconsidera a atribuição. Cada uma conta a seu favor. Meta Ads contando a favor do Meta Ads, até tem conversões ali de visualização, ou seja, se a pessoa visualizou um anúncio, em qualquer momento ela já está contando a favor dela, enquanto o Google Analytics, que é a ferramenta mais ímpar, né? Porque ela não é tão partidária, vamos dizer assim, poucas pessoas, poucos gestores de tráfego usam e ou sabem usar como se deve, principalmente depois da questão ali da mudança para o Google Analytics 4. Aconteceu isso com um dos nossos clientes, tá? Ele viu o ROAS, retorno sobre investimento, no gerenciador de anúncios, pular de 12 para 24. Ele já tinha um retorno sobre investimento muito bom, era um e-commerce que já estava tendo um ótimo retorno, mas só de arrumar a bagunça dos dados, organizar os dados, fazer o que eu vou trazer nesse conteúdo hoje, na conta de anúncio dele, ele já viu um salto expressivo no retorno sobre investimento ali dentre as campanhas, tá? Então, de fato, como que a gente consegue entender que não estão mais mentindo, ou melhor, como que a gente consegue se desvencilhar dessa mentira que os dados apresentam para a gente? Primeiro de tudo, para a gente entender essa parada, a gente precisa saber o seguinte: o que são esses benditos cookies? Os cookies, eles são arquivos que ficam no navegador. Quando você navega em um site, ele é usado para você ter os dados rastreados para que essas informações passem para as ferramentas. Quais dados? Quando eu navego, eu deixo tanto dados que são próprios que as ferramentas Meta Ads recebem, e que é um número cheio de letras, números, é um composto de letras e números, tanto quanto dados quando você se loga, por exemplo, nome, e-mail, telefone, cidade, estado, país. Essas informações, conforme a gente navega em um site, e-commerce, blog, elas ficam registradas no navegador. Eu trouxe até um print do meu site mostrando que quando você entra em inspecionar, tem uma forma de você acessar essa página, você vê os cookies que ficam armazenados. E o que muda com o fim, né? Finalizou. O que finalizou? Para quem que finalizou? Os cookies, eles são informações restritas e deveriam ser, pelo menos, restritas. Por quê? Por conta da privacidade que a gente tem como usuário. Eu quero parar um pouco de mostrar isso a todo mundo ali e eu quero estar seguro de que as ferramentas vão deixar de receber à torta e à direito os meus dados através desses tais cookies. Então, a primeira coisa de todas,
quando a gente fala de fim dos cookies, a gente está falando de privacidade de dados. Esses cookies de terceiros são os cookies que vão, ou melhor, iam direto para as plataformas, como Meta Ads e Google Ads. Hoje, as ferramentas Meta Ads e Google Ads fecharam o cerco. Meta Ads começou ali com o bloqueio dos cookies em relação a iOS, né, navegadores de iPhone, há cerca de 2 anos atrás, e vem cada vez mais restringindo. E o que eles falam é, eu não vou coletar esses dados automaticamente. Não vou deixar mais os dados de anunciantes, ou seja, né, quem faz anúncio, quem é gestor de tráfego, vai receber essas informações simplesmente de forma aberta. Eu, Meta Ads, não vou, eu, Mark Zuckerberg, né, vamos dizer assim, não vou receber automaticamente esses dados. O que fazer então? Os cookies, eles são importantes para você continuar enviando para as ferramentas. Só que você, anunciante, é que tem a responsabilidade de passar essas informações para que você continue tendo resultados com as suas campanhas. Quem precisa mandar esses dados? Aqueles que querem ter resultado. Somente esses. Bom, eu acredito que eu estou diante de agências e agentes digitais que se comprometem com o resultado de seus clientes. Então, todos aqui têm essa responsabilidade. O que antes simplesmente era passado ali pelo Meta Ads, pelo próprio pixel do Facebook, pela própria conta de anúncios do Google Ads, agora é de responsabilidade de cada um passar essa informação para essas ferramentas. Como? Através de técnicas de traqueamento. O que é traqueamento mesmo? Traqueamento é tudo que é relacionado à coleta de dados e envio para as ferramentas de ações do usuário, como inscrição em um formulário, compra em um e-commerce, visualização de vídeo. Todas essas ações que são consideradas lá no Meta Ads e no Google Ads conversões, elas precisam passar por um traqueamento, precisa ser feita a configuração para que você continue entendendo, mensurando e performando com as suas campanhas, conseguindo ter entrega de resultado efetivo. E isso é feito, hoje em dia, por algo que se chama First Party Data. O que é isso? Jesus, quantos nomes esquisitos. Dados primários. Eu, Meta Ads, eu, anunciante, falo pro Meta Ads que esses dados eu posso enviar. Ele não é somente aberto pro Meta Ads. Eu fiz o trabalho de casa, eu fiz a lição de casa e chancelei com um domínio meu, domínio próprio, domínio de site, eu digo, tá? É feito essa passagem ali para o Meta Ads com uma chancela. Esses dados são primários, eles são, sim, meus, e eu posso te mandar Meta Ads para que você continue me trazendo resultado. Então, o que fazer diante esse mundo do fim dos cookies para que as ferramentas não mintam e para que você continue tendo bons resultados com seus clientes? Tornar cookies de terceiros em cookies primários. Temos uma interação aqui, eu vou interagindo com vocês, que eu não gosto de só eu ficar falando aqui não, tá? Eider Borges falou o seguinte: a partir do fim dos cookies vai ser necessária uma preocupação maior com a governança desses dados. Cara, esse negócio de governança extremamente importante. De quem é a responsabilidade dos dados que são levados para as ferramentas? Quem tem conhecimento a ponto de ser responsável pela governança dos dados? Nas agências, a gente mal tem uma pessoa específica, mal tem uma
unidade de negócios ou um centro de custos relacionado a dados. Geralmente, as agências elas se conscientizam de que isso é responsabilidade do gestor de tráfego, do mídia. Gente, é tanta skill, é tanto conhecimento que esse gestor de tráfego, esse cara de mídia precisa ter, que para também assumir essa parte de governança, seria um desafio enorme. A gente está investindo em uma warehouse, perfeito, extremamente importante. Antes ainda de falar de warehouse, data lake, é importante entender essa consciência de traqueamento, porque não adianta eu armazenar dados poluídos. Se eu não souber a procedência dele, por onde eles passam, como que eles vão parar lá no Google Analytics, no Meta Ads, essa história de que estão mentindo para você vai continuar existindo. Vou tomar mais um gole d'água aqui. Vamos lá. Continuando. Então, eu estou falando aqui muito dessa história de traqueamento. Traqueamento avançado. Gente, sempre que a gente ouve uma palestra de ferramentas, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, enfim, fala-se muito sobre segmento, criativo, e na hora de falar um pouco mais sobre essa questão de traqueamento, fala, instala o pixel do Meta Ads. E aí grilos cantam, né? Porque, tipo, tá, instala o pixel, é uma coisa tão óbvia e tão vaga ao mesmo tempo. Gente, atrás dessa questão de instalar o pixel, é necessário fazer a instalação de várias coisas da forma certa. Não adianta mais instalar de qualquer jeito. Antigamente, para você instalar o pixel, era super simples. Agora você fala de API de conversão. Então tem um plus aí que não adianta só instalar o pixel, é necessário falar com propriedade sobre essas questões de traqueamento avançado. O traqueamento avançado ele serve para você tomar decisões corretas, com base em dados validados. Você valida o dado através de ferramentas específicas. Uma bem conhecida, Google Tag Manager, e antes que vocês só fiquem ouvindo eu falar, eu quero saber de vocês aqui, quem usa Google Tag Manager, levanta a mão. Quem usa? Mesmo que não seja da forma certa, tá tudo bem. Ó, muita gente usa. Show de bola, ó lá. Muita gente usa. Muito. É crucial essa ferramenta hoje em dia para que a gente possa ter dado validado. Envio de dado correto para a plataforma é o que vai fazer com que as decisões sejam corretas. Gente, decisões do que mesmo? Eu estou falando de decisões de dinheiro. Estou falando de decisões de dinheiro em relação a campanhas de tráfego. Estou falando de colocar dinheiro do meu cliente em algo que vai trazer ou não dinheiro para o bolso dele, lead para o bolso dele, venda para o bolso dele. Dependendo da forma como você faz esse traqueamento, você ou consegue ter mais resultado ou não. E é por isso que é extremamente importante a gente falar sobre performance. Quando o traqueamento é bem feito, quando eu estou fazendo um traqueamento avançado, a inteligência das campanhas, ela ganha muito. Ela passa, como aquele caso, né, do ROI 12 para o 24, que eu acabei de passar para vocês. Tem outros cases aqui que eu quero mostrar também para vocês. Mas é fato que a performance é muito melhor quando você faz esse traqueamento avançado. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou gestor de tráfego, eu sou engenheiro de dados. E mesmo não sendo gestor de tráfego, eu trago resultado para as campanhas que os gestores, muitas vezes, com criativos, segmentos 1000, juntando ali, tá, segmentações de viajantes frequentes internacionais, com uma especificidade de algum lead que eu queira, enfim, juntando essas segmentações, não consegue. Então, assim, tá no lado de dados também colaborar com tudo isso. O e-customer está falando o seguinte, está tão complicado o traqueamento com GTM GA4 que nas últimas experiências aqui na agência, alguns desenvolvedores estão se aprofundando, não, se confundindo na hora de colocar a API, mas as tags bem colocadas deram ótimos resultados.
Eu costumo dizer que o traqueamento GA4, GTM, é como um Rottweiler, um Pitbull. Ele é aquele cachorro bravo, bravo. Se você não sabe mexer com ele, bicho, ele fica muito fera pra cima de você. Só que, se você sabe adestrar esse cachorrinho da forma certa, ele vira o seu maior aliado. E é isso que acontece, e é isso que eu trago para todos os meus alunos, clientes, essa relação de como adestrar essas ferramentas. Bom, First Party Data, solução para contornar o problema do fim dos cookies de terceiro e bloqueios de anúncio. Show de bola. Eu vejo que essa frase de gestor de tráfego vai migrar para profissionais de data tracking. Eu já vejo diferente, eu já vejo que, Eider, teremos duas profissões, o gestor de tráfego e o tracker, data tracker. Vão ser duas coisas. E aí é que tá. Aí que bom que a gente está num quórum de Abrad, porque pensar da forma adequada sobre como que as agências precisariam pensar em relação a centro de custos, destinar verbas específicas para dados poderiam ser, mas isso é uma atividade com outro quórum e eu gostaria muito de participar dessas oportunidades de conversa, caso vocês se sintam à vontade. Vamos lá, vamos em frente. É comprovado um custo por resultado muito menor e um alto ROAS em projetos de traqueamento avançado com estrutura própria. Muitos de vocês já ouviram falar sobre server-side, toda essa questão de estrutura própria de dados. A gente estava falando aí de data warehouse. Existem formas da gente fazer traqueamento usando servidor, e é necessário fazer essa configuração para que eu chancele como dados primários, First Party Data. É extremamente importante a gente ter esse server-side. E eu estou tirando isso da minha cabeça? É comprovado um custo por resultado muito menor? Um ROAS muito maior? Não. Isso, se você procurar ali pelo próprio MetaAds, eles certificam aumento nas conversões médio, pesquisa da própria empresa MetaAds, e não é só MetaAds, a gente vê resultado em Google Ads e muito mais. E eu vou trazer para vocês o seguinte aqui. Eu tenho um perfil no Instagram, quem quiser, né, eu gostaria muito que me seguissem ali, Celso_Sestaro, e eu trago sempre convidados, clientes, para conversar. Esse é um case nosso, e é de uma certificadora digital, tá? É grande no mercado, e eles saíram de um ROI negativo, eles estavam investindo ali cerca de R$200 mil em tráfego, mídia, e batia 200 mil no mês, sempre, todo mês. A gente acertou toda essa questão dos dados, fizemos a estrutura de server-side, fizemos a estrutura de traqueamento avançado, como eu estou dizendo para vocês. Eles saltaram de ROI, que estava ali 0, para um ROI 3. Eu não estou falando de ROAS, eu estou falando de ROI. Qual que é a diferença mesmo? Retorno sobre investimento, todos os custos juntos, não só investimento em anúncio. O ROI da empresa saiu de negativo para 3. Traduzindo isso, se eu estou falando de um investimento de 200 mil, e eles também faziam ali 200 mil, eles aumentaram o investimento para 500 mil. Foi para cerca de 1,5 milhão faturamento mensal. Eu não mexi em campanha, eu não mexi em engenharia, eu não mexi em anúncio, não mexi em segmentação. Foi engenharia de dados, traqueamento avançado. Isso é case aqui da agência e não quero nem chamar tanta atenção para essa questão de case. Eu quero só repetir uma frase que na live que está lá no meu Instagram, é por isso que eu falei do Instagram, o Luiz trouxe. Isso não é skill de desenvolvedor. Não é skill de gestor de tráfego. Não se tem esse conhecimento em nenhuma dessas duas áreas. Por quê? Porque é específico de tracker. É a profissão que a gente estava falando lá, né, Eider? E poucas agências oferecem esse serviço.
poucas agências oferecem esse serviço, não sou eu que estou falando. Okay. Então, assim, gente, existe mercado para quem quer trabalhar com toda essa frente de traqueamento avançado, com toda essa visão de dados, engenharia de dados, da melhor forma. Vamos lá, vamos trazer um pouquinho mais de... Eu sou professor, então eu curto pegar ali alguns infográficos e elucidar um pouco mais toda essa questão. A gente falou de tratamento avançado, a gente falou que dá resultado, mas que raios? Por que muda realmente quando eu já conheço um pouco mais de Tag Manager? Eu estou falando de pessoas aqui que, sim, vou mandar o meu Insta já, mas eu estou falando de pessoas aqui que têm esse conhecimento, né? Pelo menos já abriram a ferramenta Google Tag Manager. O que muda? O usuário, ele continua visitando páginas e vendo algumas delas, fazendo ações no site, visualizando o vídeo, adicionando itens ao carrinho. E nesse momento, quando ele principalmente se loga, ele tem ali nome, e-mail, telefone, IP. A forma de antes era simplesmente passando pelo Tag Manager Web daquele jeito, né? Pegou, não pegou, deu certo, não teve tratamento nenhum, e tá tudo bem. Não precisava se preocupar. Era só mandar para as ferramentas. Muitos nem mandavam, né? Tudo bem. Essa forma aqui foi substituída por um outro infográfico um pouquinho diferente. Um pouquinho mais complexo, eu diria. O usuário, ele continua navegando e continua deixando dados durante a navegação. O Google Tag Manager Web continua existindo. Importante ele existir, porque é por ele que a navegação em um site, blog, e-commerce é dada. Tá? Depois dessa fase do Google Tag Manager Web, os dados são enviados para o servidor Google Tag Manager Server Side. Um carinha que é parecido com o Google Tag Manager Web, tem uma interface ali idêntica, com algumas diferenças em relação a transformações, clientes, tem umas abas a mais ali, para quem já conhece, sabe que o Tag Manager Web tem tags, acionadores e variáveis, o server, ele tem umas outras funções além disso. E o que acontece quando eu mando para o servidor? Eu passo por ferramentas como Stape ou Google Cloud. Que raios é isso, Celso? Bom, são ferramentas que ajudam a você montar uma estrutura de servidor, a montar uma estrutura que você consiga tratar os dados, anonimizar os dados antes de enviar para o Meta Ads, Google Ads, Google Analytics. E detalhe, para quem fica batendo cabeça para tentar entender por que o Google Analytics 4 não pega atribuições certas, direto, o tráfego direto é enorme, não bate nunca com nenhuma ferramenta, o server-side auxilia nessa questão da atribuição sim, tá? Então, assim, tem algumas coisas aqui que são muito poderosas quando a gente faz traqueamento de server. E, além dessa questão toda dos cookies, que já eram registrados antes, como IP, dispositivo navegador, ID do usuário, ainda a gente tem cidade, país, estado e muitos outros agentes de usuário, navegador, dá um monte de coisa que ajuda as ferramentas a trazerem maior inteligência para as campanhas. Detalhe, quando a gente faz essa chancela de dados primários, as suas contas, Pixel, fica inteligente a tal ponto de ele aprender cada vez mais e trazer pessoas semelhantes àquelas que você passou todos os dados. E é por isso que a gente vê quando, no início de uma configuração, traqueamento avançado, você já tem uma diferença, mas isso escala, é exponencial. Por quê? Porque a inteligência ela vai acumulando, ela vai ganhando maior poder. Então, assim, é dessa forma que hoje a gente fala de traqueamento e fala de ganho de resultado
efetivo em campanhas de Google Ads, Meta Ads. São só essas duas? Não. Toda essa estrutura aqui, para vocês terem uma ideia, eu faço para LinkedIn Ads, TikTok, Pinterest. Todas as ferramentas, elas precisam desses dados para ganhar inteligência. E é por isso que a gente fala muito dessa estrutura de tratamento avançado. Gente, tem muita confusão nesse mercado quando a gente fala de alguns detalhes que muita gente quer economizar tempo ou não quer fazer algo que seja técnico ao extremo. E eu vou abrir a mente de vocês agora, e é por isso que eu chamo esse slide de seja desvendado, para que vocês não caiam nessas ciladas do mercado. Primeiro, Celso, a minha plataforma, ela disponibiliza a integração nativa com a API de conversões. O próprio Meta Ads, né? Ele tem uma integração e você já consegue pegar totalmente e deixar ali instalado. Para quê? Eu vou entender dessa questão de traqueamento, como fazer isso. Meu cara, deixa eu te falar uma coisa. A integração do Meta Ads direto com o Google Tag Manager, quando você faz ali a API, se você não toma cuidado, e eu vou pedir para quem passou por isso levantar a mão, o seu Google Analytics para de funcionar e você fica totalmente sem saber o que aconteceu. Simplesmente você segue ali os passos e o Google Analytics para de funcionar. Já peguei muitos casos assim. Quem se identifica, levanta a mão. Talvez não. Quero saber um pouco do termômetro aqui de vocês e tá tudo bem se ninguém levantar a mão. Tá, beleza. Outra coisa. Plataformas como PTEX, elas têm uma enorme chancela, né? E eles são muito fortes. Só que, se você tem, por exemplo, uma integração nativa e você tem um aplicativo, essa integração nativa da plataforma, ela não vai te ajudar. Por quê? Porque ela vai fazer com que os seus dados estejam errados por conta de aplicativos. Eu estou dando 2 exemplos aqui, mas existe exemplo para todas as plataformas, tá, gente? Para Shopify, Nuvem Shop, para tudo quanto é plataforma. E detalhe, existem outras soluções no mercado, eu não vou dar nome, são entrantes novos, tá? Mas que, por saber que o Meta Ads precisa receber informações, dados de usuário, mandam dados fake. E aí fazem o quê? A nota lá de qualidade de correspondência dos eventos fica super boa. Máximo, para quem sabe do que eu estou falando, é 9.3. Só que são dados fake. Ou seja, você ganha inteligência como? Não ganha. Se você está burlando essa situação toda. Depois, outra coisa que é assunto aqui para a gente entender. Se eu não tomo cuidado com a forma como o dado está indo para a plataforma, existe muita chance de ter duplicidade de conversões. O Google Tag Manager é a forma mais adequada para a gente validar o que está indo para as ferramentas. E é por ela que a gente precisa fazer o nosso traqueamento. Por quê? Simplesmente porque é nela que eu consigo ver o que está indo e o que não está indo para cada uma das plataformas. Se eu não tenho essa visão, esse corta-caminho vai tender a me trazer dado errado, vai tender a me trazer uma informação que, se eu tomar aquilo como certa, eu comprometo o resultado do meu cliente. Tomem muita atenção e sejam desvendados nesse sentido. Outro, traqueamento sem API. Gente, não existe mais forma. Por mais que o Google fale, mas o Google, o fim dos cookies, eu não tô mais. Não vai acontecer. Simplesmente do dia para a noite, eles lançaram uma matéria dessa, né? E soltaram uma bomba ninja e sumiram, falando que o fim dos cookies não vai acabar. Eu até coloquei isso no meu Instagram como o fim dos cookies de terceiro. Mas, gente, de qualquer forma, é o momento para se fazer o traqueamento avançado. Por quê? Porque
a responsabilidade de mandar para o Meta Ads, para o Google Ads e para qualquer outra conta de anúncio é do anunciante, não é mais da plataforma. Ou seja, se vai acabar ou não vai acabar o fim dos cookies, o Google falou que não vai acabar, enfim, vai ser sua, a responsabilidade continua sendo sua, a responsabilidade, portanto, é importante sim pensar em relação à API de conversões e conversões otimizadas. Já te respondo, Eide. Vamos lá, vamos só continuar aqui, que daí eu já volto nessa sua pergunta. Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns cases, alguns clientes nossos que passaram por todo esse processo de traqueamento avançado e deixaram depoimentos aqui, tá? Basicamente, o Diego é do grupo Supley Max Titanium Probiótica. Falando ali que gostou muito do trabalho, além de conseguir deixar todo o funil do Google Ads com conversões otimizadas, a gente conseguiu passar ali para o Google Analytics 4, através do traqueamento, dados que antes eles não tinham. Eles não conseguiam saber qual que era a variação da Whey Protein que estava sendo mais adicionada ao carrinho e menos comprada. Eles tinham essa dificuldade, a gente conseguiu fazer com que ele tivesse essa informação. E ele continua fazendo as decisões, traçando as decisões e orientações de mídia através dessa camada de dados mais inteligente que a gente trouxe para ele. Depois, William, aqui da Brandly, estávamos com uma queda entre 35% a 50% nas conversões, e após a finalização, fomos voltando ao normal aos poucos. Depois da consultoria análise de dados, tudo mais fluido, organizado, indispensável para a tomada de decisões em todas as empresas e em todos os portes. Consegui vender mais serviços para meus clientes por permitir o acompanhamento dos dados e resultados das ações. Esses são alguns, tá? Alguns dos nossos clientes que já passaram por nós e que já estão aí conseguindo escalar resultados, ter muito mais visão acerca dos dados. Vamos lá. Perguntas aqui. Calma aí. Que eu desci a minha barra de rolagem. Show. Stape. Stape ou Google Cloud? Eu posso utilizar o Google Cloud? Bom, como a gente falou, existem soluções de estrutura de servidor, dentre elas as mais conhecidas são Stape.io e Google Cloud. A Stape, ela é aconselhada, por quê? Porque ela tem uma estrutura, uma interface muito mais simples de você montar o que você precisar ali pelo Tag Manager Server. Ela já foi feita pensando no traqueamento avançado, nessa estrutura server-side. O Google Cloud pode ser usado? Pode. Mas você tem que entender muito bem como fazer, porque não é tão simples quanto a interface da Stape. O Google Cloud, ele é utilizado por grandíssimas empresas, vamos dizer assim, para que tenha ali toda a estrutura na nuvem do Google. Só que para isso tem que saber mexer no Google Cloud, como eu estou dizendo. Minha recomendação, a maioria dos clientes usam a Stape e é uma ótima forma de você manter a estrutura de servidor por ali. Bom, beleza. Eu falei que o webinar aqui era estratégias para você escalar o ROAS. Na verdade, esse é o tema do webinar. A gente já entendeu toda a história dos cookies, já entendeu a história do fim dos cookies, já entendeu que tem resultado. Agora eu vou entregar o ouro aqui para vocês, é óbvio. Não seria por menos que eu ia fazer, que eu ia deixar de fazer isso para vocês. Eu vou entregar 4 estratégias para vocês abrirem o olho e implementarem. Se precisarem de ajuda, estou aqui. E também tem um bônus ali no final para quem quiser aprender mais e mais sobre tanto essas estratégias, como colocar em prática, quanto muitas outras que estão ali para o bônus que depois eu vou deixar para vocês. Vamos lá. Primeiro, API de conversões. Isso daqui é um print do gerenciador de eventos lá do Meta Ads. Ainda ele estava esquentando, a gente diz, né? Uma nota boa, mas já apresentando aqui, ó, 55% de conversões adicionais no evento de compra. Ah, Celso, mas é
só para e-commerce, então, que eu faço essa história de API de conversões. Não, 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 não. Desde que você tenha um formulário numa página, é óbvio, todo site tem algum ponto de contato, ou pelo menos deveria ter, né? Um formulário, algo de interação do usuário, é valiosíssimo o resultado quando você implementa a API de conversões. A API de conversões é quando a gente fala do Meta Ads, tá? Esse é o nome do Meta Ads. Mas o Google Ads também tem essa mesma estratégia, falando ali de conversões otimizadas. Mesma coisa, plataformas diferentes. Resultado, redução direta no custo por aquisição e custo por lead. Fato, detalhe. Isso agrega inteligência ao pixel do Meta Ads e à conta do Google Ads, tá? Próximo. Remarketing. Todo mundo fala, meu Deus, como é bom o remarketing. Gente, vocês não têm ideia de quando você faz remarketing dinâmico via server-side, com traqueamento avançado. O nível é outro de resultado. Por quê? Porque o remarketing já é muito bom. O próprio conceito de remarketing é o ideal para eu conseguir ter maior efetividade ali no público. Só que os cookies continuam sendo bloqueados quando eu só envio da web. Já é diferente quando eu envio do servidor. Quando eu envio do servidor, além de eu ter essa questão conceitual do remarketing aplicada, também válida, eu ainda faço isso via servidor. Ou seja, eu não tenho perda por cookie bloqueado. Foi assim, com essa estratégia remarketing via server-side, que a gente saltou o e-commerce ali de 12 ROAS para 24, em pouquíssimo tempo, por conta exatamente dessa aplicação do remarketing server-side. E aqui eu estou trazendo uma print ali do Google Tag Manager Server, trazendo aqui os dados relacionados ao produto, a categoria do produto, o ID do produto, que foi, nesse caso, comprado. Para quê? Para que eu consiga depois, lá atrás, no Google Ads, fazer o segmento específico de pessoas que adicionaram um produto, uma categoria de produto ao carrinho, mas não compraram. Via server-side, sem perda de cookies bloqueados. Terceiro, imagina uma situação onde você leva para o seu pixel do Meta Ads ou conversão do Google Ads, conta do Google Ads, somente as compras pagas. Eu não mando somente conversões de boleto gerado, Pix iniciado. Não, aquele efetivo. Celso, mas como é que pode, né? O boleto ele é gerado hoje, ele vai ser pago daqui a 3 dias. Pois é, existe uma forma de você usar o servidor para receber essas conversões vindas ali de plataformas, nesse caso eu estou usando uma Hotmart aqui, considerando algo, para aqueles que são mais técnicos, chamado de webhook. API. É algo um pouco mais técnico, mas dá para fazer isso, gera uma performance inigualável, na boa. Somente você mandando boleto pago e Pix pago. O seu Pix vai falar o quê? Bom, eu vou entregar pessoas parecidas com essas que realmente pagaram. Isso dá muito bom no final, tá? Vamos lá. E existe uma forma também, uma quarta estratégia, que é de persistir cookies. O cookie é passado quando o usuário deixa as informações num formulário, por exemplo, ou finaliza uma compra. Só que ele volta ou continua navegando no site. Quando ele continua navegando, eu consigo fazer com que essas informações continuem sendo passadas para as ferramentas. Ou seja, imagina uma situação de uma página, uma landing page, que você tem um formulário de captação, e aí na outra página você tem um vídeo. Você consegue fazer com que as ferramentas recebam uma conversão de 25% do vídeo visualizado, porque já é um bom engajamento, né? Considerando os dados relacionados a quem está vendo
o vídeo, porque eles já se identificaram antes. Então essa é uma estratégia também que você consegue fazer dinheiro e retornar dinheiro para o seu cliente. Legal? Quem gostou dessas estratégias aí? Levanta a mão porque eu quero saber se vocês ainda estão comigo. Agora eu quero saber se vocês estão comigo. Vamos lá. Show. Legal. É óbvio que eu vou trazer para vocês a oportunidade de entrar num curso que eu não vejo muita gente tendo e compartilhando tanto conhecimento sobre esse assunto, tá? Eu tenho um curso na Hotmart chamado ROAS Track Desvendado, onde eu coloco cada uma dessas estratégias em prática. Eu faço A ao Z, tudo ali pela aula. É muito mais do que conhecimento técnico. A gente entende como subir o servidor da Stape, entende como fazer para a tag do pixel do MetaAds ficar mais inteligente, considerando ali a instalação já do lado web da forma certa. Falamos também sobre Google Analytics, sobre como enviar dados do lado web para o lado server. E muitas outras questões são abordadas nesse curso. Esse curso, só para vocês terem uma ideia, ele está já com cerca de 40 alunos. A gente tem um grupo no WhatsApp que tem trocas direto. E eu vou, se sobrar um tempinho aqui, depois abrir o grupo do WhatsApp, para vocês verem, é muita dúvida que surge e a gente vai interagindo. Os alunos interagem, os alunos ajudam um ao outro. E eu tô lá também, tirando dúvidas, ajudando a galera a entender, passar pelos desafios técnicos. São compartilhados códigos, JavaScript, tem um monte de coisa lá que é compartilhada para que você consiga ter esse conhecimento. Mesmo quem não é programador consegue entrar? Sim. Por quê? Porque a gente começa abordando o que é o traqueamento, a questão do fim dos cookies, e a gente vai gradualmente abordando item a item. E sempre que tiver a necessidade, sempre que tem a necessidade de implementar algum código, eu passo o código. Óbvio. E eu mostro o que precisa ser mudado ali no código. Deu chabu? Entra no grupo do WhatsApp. Sempre a gente vai trocando muito conhecimento ali. E o que os alunos têm falado sobre isso? Bom, alguns depoimentos aqui, né? Eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos e aproveitando a recomendação para novos alunos. Recomendo com tranquilidade os cursos oferecidos pelo Celso Sestaro pela combinação de profissionalismo, competência e compromisso com os resultados prometidos. Tem um profundo conhecimento técnico, sabe ensiná-lo de modo simples, consistente e prático. Interesse pelo aprendizado da turma, garante os melhores resultados possíveis. Show. Outro, me ajudou a posicionar de forma mais exclusiva como gestor de tráfego. Fechei alguns clientes que exigiram o tagueamento completo de campanhas e, nesse caso, pude fechar o serviço com confiança. Celso é um daqueles professores fora da curva, além de dominar bem a matéria, explica de forma detalhada com cases reais e faz a gente pôr a mão na massa. Sim, se você vir a se tornar meu aluno, como eu estou te convidando a fazer parte, você vai ver que eu sempre incentivo a prática. E não adianta ficar falando, como vocês viram que eu gosto de falar, sem que você coloque a mão na massa. Você não aprende se você não coloca a mão na massa. Então não tenha medo de colocar a mão na massa e eu vou te incentivar a colocar também a mão na massa aqui, tá? Celso daqueles professores fora da curva, já tá aí. Ok. Beleza? E é óbvio que para vocês da Brad tem cupom de desconto. Óbvio, né? A Brad Off, quando você entrar ali na URL que eu estou passando aqui, conteúdo.celsosestaro/ROAS Track Desvendado, estou trazendo 30% de desconto, válido até sexta, tá? A Brad Off, 30% de desconto ali no checkout. O que você ganha nesse curso? Curso todo gravado, módulos que são específicos, por exemplo, módulo de consentimento, como fazer para aplicar de verdade e fazer com que as tags venham a responder se sim ou não o usuário tenha aceito a mensuração ou o disparo de anúncios. Tem que fazer uma configuração também ali no Tag Manager e a gente tem um módulo específico para isso. Além disso, ganha o acesso ao grupo no WhatsApp, que é fechado para os alunos. E como eu disse, eu estou lá para tirar dúvidas,
agregar valor ali com conteúdos e tudo mais. E também a gente tem conteúdos novos sempre, porque eu tenho uma mentoria coletiva chamada Implementation Week, onde a gente pega uma plataforma, a mais recente foi, por exemplo, a WordPress, o e-commerce, e faz todo o traqueamento do A ao Z, e eu disponibilizo também no curso. Esse do WordPress, o e-commerce, passando por Elementor, né, plugin ali relacionado a formulário, toda a parte ali do e-commerce mesmo, né, comércio eletrônico pelo WordPress, também vai estar ali abordado já, e nesses conteúdos são disponíveis na Implementation Week e também ali no ROAS Track. Editado, claro, e sem a possibilidade de interação, a não ser dúvidas, mas é diferente. A Implementation, a mentoria coletiva, é um momento onde eu estou com os alunos para que a gente possa fazer isso na prática, e é diferente. E é isso, eu quero agradecer muito, o e-mail está aqui. YouTube, eu gostaria de convidá-los a também me seguir ali no Insta e no YouTube, a gente já está chegando a 10 mil inscritos ali no canal, e me coloco à disposição por e-mail, por Instagram, no ADM, me chama no WhatsApp, vocês têm ali meu contato no WhatsApp também, gosto muito de ser acessado pelo WhatsApp, conversei bastante com algumas pessoas já aqui do grupo da Abrad, e a partir de agora eu me coloco também à disposição para tirar dúvidas, conversar, enfim, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, Abrad, e é isso aí, valeu. Olá, Celso, vou abrir o meu microfone aqui, mas será que alguém teria alguma dúvida ainda? Eu sei que durante o webinar as pessoas já foram tirando dúvidas, ficaram algumas pessoas com a mãozinha levantada, é alguma dúvida ou foram as interações que o professor teve aqui com a gente? Acho que foram interações. É bem bacana, Celso, durante o webinar você chamar as pessoas para interagirem, isso teve uma dinâmica bem bacana, isso não ocorre sempre nos nossos webinários, eu gostei muito e entregou bastante, hein? Entregou muito mesmo, o agradecimento fica da nossa parte aqui, por ter entregue aqui todo esse conteúdo, esse rico conteúdo, e aqui no final essas estratégias aqui, isso tem muito valor. Você está no grupo de WhatsApp da Abrad também, não tá? Tô sim, tô ali ativo. Tá bom, também é um canal aqui para vocês encontrarem aqui o professor Celso, é o canal do YouTube da Abrad, do YouTube não, desculpe, do WhatsApp, mas pode ir direto também, que ele se disponibilizou aqui. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida ou não, acho que a Joyce, professor, acho que tem um sorteio, Joyce, vai rolar sorteio hoje ou não? A gente vai abrir a inscrição para o sorteio, que vai ser agora no começo de outubro, né? Tá. A gente vai sortear aí, a gente tem uma parceria com algum café. Tá. E a gente vai sortear para os inscritos e, obviamente, para quem está participando desse webinar hoje, né? No próximo mês, e a gente manda depois por e-mail para vocês quem ganhou, né? Tá. Mas antes disso, eu só queria deixar aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela, Celso, se você me permite, uma pesquisa, vou deixar o link aqui de uma pesquisa de satisfação, que a gente sempre manda no final de todos os nossos webinars. Deixa eu só... Deixo sim, eu só ia pedir para o Celso o seguinte, dá o link aí a gente precisa divulgar para os outros associados também. E esse é um desconto exclusivo para associado ou para quem participou aqui do webinar? Não, é exclusivo só para os associados da Abrad. Sim. O cupom está disponível, né? Abrad Off. Os caras vão usar, hein, Celso? A turma aqui que não é associada vai me dar um truque aqui, hein? Vou pedir a liberdade também de compartilhar ali no grupo nacional e no grupo São Paulo. Isso. Tanto o link quanto o cupom. Isso, para quem não veio aqui para o webinar, vai ter a chance, porque ela vai agora só até sexta, né? Então, aí, Joyce, ajuda a gente a divulgar depois, tá bom? Tá bom, perfeito. Aí agora que a gente já compartilhou aí com o pessoal no chat, eu vou mandar também agora um outro link, que é o link da Bom Café, que é do nosso parceiro, né? Que vai sortear pra gente aí um kit de criativos, de café aí, que é bem bacana, todo mundo gosta, tá? Então, se vocês puderem preencher esse link, né? E nos mandar, no final do mês a gente volta
com o resultado da pesquisa e do sorteio. Boa. Ô Celso, os seus cursos são todos 100% online? Ou desculpa? Então tem o link e o QR Code na tela. Aí tem duas opções que vocês podem se inscrever aí no sorteio, tá? Eu ia perguntar para o professor aqui se os cursos são sempre online, não tem nada presencial, se você também tem cursos em company também, como é que funciona isso? Maioria são online, a gente abre a ferramenta juntos. É uma forma até das pessoas também acessarem as próprias páginas ali, porque a gente sabe que vão ter dúvidas e a pessoa vai querer fazer algo na própria ferramenta delas. Então, a maioria são online, mas eu tenho esse formato de presencial, né? A gente pode conversar sobre, não tem problema não. Okay. Muito pelo contrário. É solução, a gente encontra. Tá bom. Joyce, mais algum recado aqui para a turma? Não. Daqui da minha parte já fechou. Legal, então. O sorteio, como você disse, só o cara se inscreve, mas é no final do mês que a gente divulga quem levou, é isso? Isso aí, no começo de outubro. Legal. Bom, mais uma vez, obrigado aqui para quem conseguiu acompanhar ao vivo aqui online. E obrigado, professor Celso, aí por compartilhar aqui. A gente tem a presença do nosso CFO. O Marcos me contou que vocês tiveram a oportunidade também de trabalhar juntos. Não é isso? Bem bacana. Bacana também. Marcos, obrigado pelas excelentes indicações que você sempre traz aqui para a Brad, viu? Muito obrigado. Gente de qualidade, né, meus amigos? Celso é um querido e um cara altamente técnico, profissional demais e recomendo altamente. Um cara, gente boa, muito bom. Obrigado, Marcos. Muito bom. Bom, é isso então. Uma ótima terça-feira para todos aqui e semana, então. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu. Tchau, bom dia. Tchau.